Fala, impressionadores, uma aula curtinha, direto ao ponto para vocês, explicando sobre o enumerate no Python. O que é o enumerate, quando que você usa, para que ele serve. E bom, antes da gente entrar efetivamente aqui no exemplo que eu vou trazer para vocês, vocês podem, baixar esse arquivo, e esse código que eu vou usar aqui serve tanto em qualquer editor de Python que você queira usar. Então você pode fazer o download desse arquivo inicial aqui embaixo, caso você queira. E também eu vou deixar de presente para vocês um mini curso do seu primeiro projeto em Python. Se você está assistindo essa aula aqui, eu acho, tenho essa sensação de que esse mini curso vai ser bom para você. Então, deixei esse link desse mini curso aqui embaixo também. Pega ele, deixa o seu like no vídeo e bora partir efetivamente para o conteúdo. Então vamos lá, o que é o enumerate? O enumerate, ele basicamente é uma estrutura no Python que permite você percorrer uma lista te dando, ao mesmo tempo, a informação do item que você está percorrendo e o índice desse item. Hã? Como assim, Lira? Eu ouvi isso e não entendi nada. Calma, vamos lá. Olha só. Digamos que você tenha lá uma lista com os vendedores da sua empresa. E aí você tem uma outra lista com as vendas da sua empresa. Então isso aqui são duas listas no Python. Mas o enumerate ele serve para qualquer coisa que a gente diz no Python que é iterable. O que é uma coisa iterable? É uma coisa que você pode percorrer. Então uma lista no Python, uma tupla, um dicionário, qualquer, digamos assim, conjunto de informações você pode percorrer. Uma coluna de uma base de dados, por exemplo, você pode percorrer ela. Tá bom? Então, isso daqui são duas listas no Python. E aí eu tenho aqui uma lista com o nome dos vendedores e as vendas correspondentes. Então o Marcos vendeu 15 produtos, a Amanda vendeu 20 produtos, a Ale vendeu 10 produtos e a Carol vendeu 30 produtos. E aí o que eu quero fazer? Eu quero conseguir, por exemplo, percorrer essa minha lista de vendedores para eu enviar para a diretoria um e-mail com as vendas de cada vendedor. Então eu quero criar alguma estrutura no Python que vai me permitir fazer isso. Percorrer essa lista daqui, pegando o nome de cada um dos vendedores, a informação de vendas nele, escrevendo, né? Ou seja, o Python vai escrever aqui para mim algo assim: vendedor 1, Marcos, 15 produtos. Tá vendo? Vendedor, aí continuo, vendedor 2, Amanda, 20 produtos. É basicamente isso daqui que eu quero conseguir construir com vocês, beleza? Eu selecionei essas duas linhas de código e apertei o Ctrl barra para comentar essas linhas de código para ele não ficar dando esse erro aqui pra gente, tá? Então isso aqui é só o gabarito do que a gente vai querer conseguir fazer. E como que a gente vai fazer isso? Usando o enumerate. Então vamos lá, primeiro, como que você faz para percorrer essa lista de informações printando alguma coisa para mim? Normalmente você vai usar um for. Então eu chegaria lá e escreveria assim, ó, for vendedor em vendedores, print vendedor. O que é isso daqui que eu escrevi e executei aqui agora para vocês? Ó? Só pegar e clicar aqui no Run para executar. Eu estou usando o Jupyter, né? Tem o link do vídeo onde eu ensino vocês a instalarem o Jupyter. Caso você queira usar o Jupyter também, mas como eu falei, esse código funciona em qualquer editor de Python que você esteja fazendo. Repara o seguinte, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi o seguinte, ó, para cada vendedor dentro da minha lista de vendedores. Então, vendedores é a minha lista com todos os vendedores. Quando você faz um for item em lista, esse item que você escreveu aqui, que é o nome de uma variável qualquer que você pode criar, ele se torna cada um dos itens da lista. Então, eu coloquei nomes intuitivos nas variáveis para fazer sentido. Para cada vendedor dentro de vendedores, me exibe quem é o vendedor. Exibe o nome do vendedor para mim. Beleza. Só que qual é o nosso desafio aqui agora? O nosso desafio é o seguinte, pô, legal, para cada vendedor na minha lista de vendedores eu quero saber quem é o vendedor. Tudo bem. E se eu quisesse saber que esse aqui é o vendedor 1, esse aqui é o vendedor 2, esse aqui é o vendedor 3, esse aqui é o vendedor 4? Como que eu faria isso? Ou mais ainda, e se eu quisesse saber, por exemplo, quais foram as vendas desse meu vendedor, desse vendedor aqui? Como que eu faço isso? Vamos pensar junto, olha só. Essas duas listas, a forma com que elas se relacionam, vamos colocar assim, é pela ordem das informações. Então, o Marcos é a primeira informação, ele corresponde à primeira informação das vendas. A Amanda é a segunda informação e ela corresponde à segunda informação das vendas. A Ale é a terceira informação e ela corresponde à terceira informação das vendas. Então, essa estrutura aqui, essas duas listas, elas estão correlacionadas, digamos assim, de acordo com a ordem das informações. Então aqui, na hora que eu percorro a minha lista de vendedores, eu queria conseguir saber qual é a posição do vendedor dentro da minha lista. Qual é a posição desse vendedor dentro dessa minha lista de vendedores? Porque aí eu pego o cara na mesma posição na lista de vendas. Faz sentido?
a mesma posição diz a informação da mesma pessoa, então eu pego a mesma posição. E aí existem duas maneiras de você pegar essa posição. A primeira maneira seria a maneira mais tradicional, que seria você fazer isso daqui, ó. For i in range, não sei se você já viu essa estrutura, né? For i in range é para você pegar um item de uma posição numa lista. E aí eu faço, aqui dentro do range, eu passo o tamanho dessa minha lista inteira aqui. Como assim, Lira? Seguinte, ó. For i in range, tamanho da lista. Então eu defino, por exemplo, uma variável tamanho da lista, né? Tamanho lista, que vai ser len vendedores. Essa função len, ela me dá o tamanho de uma lista. Então esse tamanho da lista, ele é 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4. O tamanho da lista é 4. Então for in range, tamanho da lista. O que isso daqui vai fazer? Isso aqui, ele vai executar esse código aqui 4 vezes, porque a minha lista tem 4 itens. Se a minha lista tivesse, por exemplo, 5, 6 itens, ele ia executar esse código aqui 5, 6 vezes. Então, for i in range tamanho lista, print, e aí, por exemplo, agora você consegue, usando esse índicezinho i que você está vendo aqui, você consegue pegar o item da lista vendedores. Então, vendedor, se você tem uma lista no Python, por exemplo, a minha lista de vendas, e eu passo aqui, ó, vendas índice 0, eu estou pegando o primeiro item da minha lista de vendas. Vendas índice 3, eu estou pegando ó, o 0, 1, 2, 3. Esse item aqui da minha lista de vendas. Como essa variável i me dá a posição do item dentro da lista, se eu colocar print vendedores i, eu vou ter quem? Eu vou ter a minha lista de vendedores. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, print vendas i, olha lá que legal. O Marcos vendeu 15. A Amanda vendeu 20, a Alê vendeu 10 e a Carol vendeu 30, tá? Essa estrutura aqui a gente explica, se você tá achando isso aqui um pouco confuso, a gente explica isso mais a fundo no vídeo em que a gente ensina o for para vocês. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo de for se você estiver achando isso mais confuso. Só que repara o seguinte, para eu fazer essa estrutura eu tenho que fazer um for, eu tava com esse for daqui, tá vendo? Que é mais intuitivo, né? Para cada vendedor na minha lista de vendedores me exibe quem é o vendedor. Beleza. Eu acho isso aqui um for bem intuitivo, acho ele mais intuitivo do que essa estrutura daqui. Só que eu tive que recriar essa estrutura inteira usando for in range, tamanho da lista, posição de item na lista, não sei o que. Tudo porque eu não conseguia pegar a posição de um vendedor. Como que eu faço para pegar a posição desse vendedor? Usando o famoso enumerate. Então o que o enumerate faz? Ao invés de você transformar isso daqui nesse for completamente diferente, você faz assim, ó. O mesmo for que a gente tinha aqui, for vendedor em vendedores, print vendedor, e aí você coloca esse item final, essa sua lista de itens que você quer percorrer, você coloca ela dentro de um enumerate, E aí, o que isso acontece? Quando você coloca ela dentro de um enumerate, automaticamente ele vai passar para você duas informações, quem é o vendedor e a posição do item na lista. Então, quando você aplica um enumerate em qualquer coisa que você está percorrendo aqui do lado, pode ser uma lista, pode ser um dicionário, qualquer coisa que seja iterable, né? Ou seja, qualquer coisa que você possa percorrer, você coloca for i, vírgula, item in enumerate lista. Tá vendo? For i, item in enumerate lista. E aí agora, olha lá que legal. Eu consigo usar esse i da mesma forma que você usaria esse i aqui dentro. Então, por exemplo, eu poderia botar ó, print vendedor, print vendas i. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai me dar, ó, o Marcos vendeu 15, a Amanda vendeu 20, a Alê vendeu 10 e a Carol vendeu 30. Por quê? Porque ele está me passando automaticamente duas informações. O item vendedor, tá vendo? A variável vendedor continua existindo. E ao mesmo tempo ele me passa a posição desse cara na minha lista. E aí, como ele passa a posição desse cara na lista, eu posso usar essa posição desse cara do jeito que eu quiser. Eu poderia usar aqui, ó, vendedores i, tá vendo? Ó, vendedores i, vendas i, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Poderia sem problema nenhum, ó lá, vai dar o mesmo resultado. Você pode usar a variável vendedor, como você está vendo aqui, vendedor, tá vendo? Vendas i, e assim vai. Beleza? Você pode fazer isso daqui. E aí agora eu vou aproveitar, eu sei que o vídeo era de enumerate, mas eu vou aproveitar e vou ensinar um outro macete, que é o seguinte. Ao invés de fazer dessa maneira, se o nosso objetivo final era só printar esse cara com esse valor, esse cara com esse valor, meio que associar essas duas coisas, você pode fazer assim, ó. For vendedor, venda em zip. Ao invés de usar o enumerate, você usa o zip.
E aí você passa dentro do zip as duas listas que você quer zipar, que você quer colar uma na outra. Então eu posso passar aqui, ó, vendedores, vendas. Olha lá que legal. Qual é a diferença do enumerate para o zip? O enumerate, ele te dá duas informações. Primeiro, e é sempre nessa ordem, tá? Presta bem atenção nisso, isso aqui é muito importante. O enumerate, ele sempre passa as informações nessa ordem. Primeiro o índice, depois o item. Você poderia botar aqui o nome das variáveis que você quiser. Eu poderia botar aqui, por exemplo, for índice, vende de vendedor, e aí continua. E aí o índice ia ser o númerozinho, ia ser o índice de cada item. E o vende ia ser um item da minha lista, um vendedor. Mas a gente normalmente coloca nomes intuitivos. I de índice e vendedor de vendedor, que é um item da lista de vendedores. Beleza? Aqui no zip, a ordem é dada pela ordem das listas que você passa. Então, se você passou aqui primeiro vendedores e depois vendas, aqui as variáveis que você vai criar, elas têm que ser primeiro a variável do vendedor, depois a variável da vendas. Então, um item da lista de vendedores e um item da minha lista de vendas. Então, for vendedor, venda em zip, você pode chegar aqui e colocar aqui, ó, print vendedor, print venda. E aí, olha lá que legal. Marcos 15, Amanda 20, Ale 10, Carol 30. Beleza? Então, eu sei que essa aula não foi uma aula muito de aplicação prática de Python, é uma aula falando mais especificamente de uma estrutura do Python, que é a estrutura do enumerate, mas eu quis fazer uma aula focada nessa estrutura do enumerate, porque eu sei que às vezes tem gente que se perde, ou às vezes nem sabia que ela existia e ficava fazendo essa estrutura dessa forma que dá muito mais trabalho, é menos intuitiva de você ler. Repara aqui, ó, para cada i dentro de um range que tem o tamanho da lista, e o tamanho da lista é igual a 4, tipo, sabe? Não é fácil de ler. O Python, quando você escreve os seus códigos, tem que ser fácil de você ler. Olha só, para cada índice vendedor dentro de enumera minha lista de vendedores, tá vendo? Não é tão intuitivão assim, mas, pô, é muito mais intuitivo do que isso aqui. Então, para cada índice. Então, quando você lê esse enumerate, você tem que sempre startar na sua cabeça. Putz, eu só estou querendo pegar o índice dos itens dentro dessa lista e aí eu vou pegar índice, vírgula, lista. Mesma coisa aqui embaixo. O zip, eu aproveitei e dei aqui de lambuja para vocês. Zip, vendedores, vendas. Então, para cada vendedor, venda dentro das listas de vendedores e da lista de vendas, então faz isso daqui, tá? Só é importante você garantir que essas duas listas que você está passando aqui têm o mesmo tamanho. Porque se você passa aqui uma lista com mais de 4 itens e aqui uma lista com menos de 4 itens, aí ele vai ficar meio doidão aqui no zip, ele vai ficar meio na dúvida do que ele tem que fazer e tudo mais. Então as listas no zip tem que ser no mesmo tamanho. No enumerate você pode passar o tamanho que você quiser. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, é um vídeo mais direto ao ponto mesmo. Espero que tenha sanado essa dúvida ou mostrado o enumerate para quem não sabia. E não esqueça de pegar o mini curso do seu primeiro projeto em Python aqui na descrição para vocês. Ah, e claro, vocês devem estar se perguntando, Lira, mas o nosso objetivo não era pegar isso daqui e mandar essas informações organizadinhas por e-mail para a diretoria e assim vai? Como que eu faço para mandar isso aqui por e-mail? Então, não vou responder nesse vídeo, mas eu vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu respondo exatamente essa pergunta. Eu faço exatamente esse exemplo enviando por e-mail. Agora você aprendeu a estrutura de percorrer. Se quiser aprender a estrutura de enviar por e-mail e finalizar esse mini projetinho, né? Tem no vídeo aqui embaixo. Assiste lá antes de sair dessa aula aqui. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.